Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Ontem não pude vir fazer o nosso encontro, mas graças a Deus estou aqui hoje para o nosso devocional diário. Espero não ter feito falta para você, porque você está com o Senhor e quem está com o Senhor não sente falta de nada. O Senhor nos supre em todas as coisas, mas eu tenho prazer e alegria de estar com você aqui todos os dias. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas suas mãos. Quero te convidar a estar comigo até o final do vídeo e agora ler comigo a palavra de Deus. O texto que nós vamos ler hoje está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 4. Isaías 46, verso 4, uma palavra de encorajamento, de consolo para nós, para uma vida inteira. Então vamos ao texto, vamos receber o que Deus tem para nós aqui nesse dia. Assim está escrito, Isaías 46, verso 4. Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei, e eu os carregarei e eu os salvarei. Uma promessa dada ao povo de Israel, num momento tão oportuno ali, quando os ídolos da Babilônia caem. É um texto assim de consolo para aquele povo que estava ali dentro de um cativeiro, mas há um princípio aqui que serve para todos nós que cremos no Senhor, nós que cremos na provisão, no cuidado, na presença e na intervenção de Deus na nossa vida. E o texto fala que durante toda a nossa vida, Ele continua sendo o nosso Senhor, Ele continua sendo o nosso Deus, Ele continua nos amparando, continua nos sustentando, continua nos salvando. Esse é o Deus presente em todas as fases da nossa vida. Em todas as fases, desde a nossa primeira história, na nossa primeira infância, nos primeiros momentos da nossa história de vida, Ele está ali presente, nos gerando junto com a nossa mãe, ali no ventre materno. A palavra fala no Salmo 139 que Ele estava ali entretecendo a gente quando era uma substância informe no ventre da nossa mãe, estava ali, junto, soprando em nós fôlego de vida, nos fazendo ser pessoas, seres humanos. E agora nós estamos aqui, cada um de nós aqui numa certa fase da sua vida, Ele continua sendo o nosso Deus. E mais à frente, quando nós estivermos ali já bem mais velhinhos, o Senhor estará conosco, Ele sempre é presente. E é importante nós sabermos viver com o Senhor em cada fase da nossa vida. Cada um. Eu sei que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, cada um de nós estamos numa fase da vida, num determinado momento, mas devemos ter sabedoria para vivermos com o Senhor, testemunharmos daquilo que Ele tem feito por nós e vivermos e desfrutarmos do favor dEle em cada uma das fases da nossa vida, sempre glorificando o seu nome, sempre nos relacionando com Ele, sempre sendo disponíveis à vontade de Deus, por saber que Ele é um Deus presente e disponível. Esse texto fala conosco sobre o cuidado, sobre o carinho de Deus com a nossa vida, com aqueles que creem, com aqueles que são filhos de Deus. Muitas pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Talvez, no sentido de todos sermos criados à imagem e semelhança de Deus, pode-se ter uma inferência dessa natureza. Mas, de fato, nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós cremos dessa forma porque assim a Bíblia fala ali no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12. A tantos quanto receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Mas importa sabermos desses princípios, desses valores. Nós não recebemos a nossa fé por hereditariedade. Não recebemos a nossa fé porque os nossos pais creram. Os nossos pais podem transmitir o ensino da nossa fé. Sim, devem fazer isso. Nós devemos transmitir o ensino da nossa fé. Mas a transmissão da nossa fé é uma possibilidade do outro aceitar, crer e decidir-se pelo Senhor. Receber aqui a mensagem do Evangelho e decidir, ter o seu momento de decisão pelo Senhor e pela fé. E assim andar por uma vida inteira com Deus.
E aí eu te provoco de uma forma bem, como se diz, para mexer com você hoje. Será que nessa fase da sua vida você está mais próximo de Deus do que a fase anterior, do que os anos anteriores da sua vida? Será que hoje você vive um relacionamento muito mais próximo de Deus do que antes? Ou será que nesse momento você deu uma esfriada, você deu uma afastada, a sua fé, né, deu uma balançada por causa das circunstâncias da vida? O ideal é que a nossa caminhada seja uma crescente, que nós estejamos sempre crescendo e aprofundando cada vez mais na intimidade com o Senhor, no conhecimento do Senhor e na experiência de vida com Ele. Mas eu sei que às vezes as circunstâncias são difíceis. Mas hoje o Senhor quer renovar isso com você. Deus quer renovar nessa fase da vida que você está vivendo. Muitas pessoas entendem assim, que quando você é criança, né, você tem ali uma abertura com Deus, porque você é criança, vive na fase mais da inocência, e quando você está bem mais velhinho, você também vai ter mais intimidade com Deus, afinal de contas você está meio fora do jogo ali, do meio termo ali, né, a partir dos, vamos dizer hoje em dia, dos 10 anos de idade até os 60, 60, você está ali no jogo ainda, trabalhando, enfrentando o dia a dia, fazendo tantas coisas, e antes disso ou depois disso é a fase que nós teríamos mais proximidade com Deus. Mas isso não pode ser verdade. A nossa proximidade com Deus tem que ser uma crescente desde o primeiro dia que nós nos entregamos a Ele, até o nosso último dia de existência aqui nessa terra, porque na eternidade vai ser pleno. Mas aqui precisa ser uma crescente. Eu preciso estar mais próximo, mais íntimo, mais conhecedor de Deus amanhã do que hoje. Eu preciso me relacionar mais com Deus amanhã do que hoje. Tenho que viver uma crescente na minha relação com Deus, sempre entendendo a presença dele. Em que fase da vida que você está? Será que você está na juventude? Está na fase antes de se tornar um adulto? Será que você já é adulto? Pelo YouTube aqui, a maior parte do nosso público aqui já são pessoas com mais de 30, ou seja, a maior parte do nosso público aqui está para cima de 30 anos de idade, então são pessoas que já têm algumas décadas de vida. Né? Nosso público aqui não é um público abaixo de 20 anos, de 25 anos, é sempre um pouco maior. E aí eu te pergunto, hoje você está mais próximo de Deus do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás? Hoje você tem uma intimidade maior com Deus do que 10 anos atrás? E amanhã? Como tem sido a sua caminhada? Será que as decisões que você tem tomado hoje, os caminhos que você tem tomado, estão te levando amanhã a viver muito mais próximo de Deus do que hoje? Ou será que as suas decisões estão mais naquele lugar da frustração, do desamparo, da desesperança? Renove a sua fé. Hoje é o dia que o Senhor te chama para esse renovo. É o dia que o Senhor te desperta para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele em todas as fases da sua vida, seja lá qual for. A palavra diz que nos últimos dias o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, e os jovens teriam visão, e os velhos teriam sonhos. Ou seja, é uma dinâmica da nossa relação com Deus, e ele vai renovando a nossa vida. Quando ele fala dos jovens ter visão, ele está dizendo que os jovens vão ser alinhados com a visão, com o propósito, a partir da sua força, do seu vigor para construir algo. E os velhos vão ter sonhos, por quê? Porque será uma renovação de mente, planejando coisas para o futuro, planejando coisas a serem realizadas, numa dinâmica vivida e experimentada dia após dia, sem deixar que a nossa alma, sem deixar que o nosso espírito envelheça junto com a nossa carne. O ideal é que nós tenhamos lá os nossos 80 anos, mas com a alma e o espírito jovial, capaz de sonhar, planejar, fazer planos e estar sempre cada vez mais próximo de um relacionamento de intimidade com Deus, testemunhando de tudo que Ele fez, tem feito e continuará fazendo na nossa vida. É isso aí que Deus espera de nós, uma vida inteira com Ele. Pai querido, muito obrigado pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco, que não existe uma fase da nossa vida que nós não estejamos com o Senhor, mas que nesse dia o Senhor esteja renovando, Pai,
a mente, o coração de cada um desses que estão comigo aqui nesse momento de oração, para que possam sim ser, Pai, encorajados, reanimados, reavivados, renovados no Senhor, para novos planos, sonhos, para uma nova jornada, independente da fase da vida que essa pessoa está. Que o Senhor seja esse provedor de novos ânimos, de novos sonhos, de novos planos e que sejam realizados e realizáveis na vida de cada um desses comigo, Pai. Não nos deixe desanimar na jornada, seja sempre conosco, se revele a nós a cada fase e nos faça, Pai, a cada dia sermos mais próximos de Ti, experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece aí e vamos em frente, orando a palavra, porque dia após dia o Senhor tem estado conosco.